Esse lugar foi a primeira cidade planejada do Brasil, já foi capital do país e tem muita comida boa, praias lindíssimas e muita história. Estamos falando de Salvador, palco de um dos maiores carnavais do mundo e reconhecido internacionalmente por sua gastronomia, arquitetura e música. Nesse vídeo vamos te mostrar o melhor que a cidade tem a oferecer, como onde se hospedar com ótima localização e com preço acessível, dicas de restaurante com aquele tempero baiano, o acarajé mais famoso da Bahia e os principais pontos turísticos da cidade com quem entende do assunto. Então vem com a gente nesse vídeo conhecer mais um destino. Chegamos, Bahia! Ó, estamos na Bahia. Primeira vez na Bahia, tô animadíssima. Gente, tô no gasto, tô ouvindo todas as músicas de Bahia na minha cabeça. Quero comer muita comida típica. Chegamos aqui, ó, em Salvador. Vamos explorar, conhecer tudinho da Bahia. Conhecer praia, conhecer muita coisa boa, né, amor? Aham. Depois, Vai. A gente tá animado, porque vai rolar muita coisa aqui nessa viagem da Bahia. depois de Salvador vamos direto para um resort. Dizem que é muito bom, tem muita coisa lá para fazer. Comida boa, liberado o dia inteiro, tudo que a gente gosta. E agora a gente tá saindo aqui do aeroporto. E a gente não vai perder tempo, ó. Já vim arrumada já, com um look pra conhecer a cidade, tênis pra andar. Então a gente não vai nem pro hotel. Agora tá de manhã. Agora vamos direto A pro gente tour. vai começar conhecendo tudo da cidade. Isso aqui são bambus indianos, eles foram plantados aqui no período da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui era uma base aérea que servia para guardar os aviões, e ficava aqui os aviões. E hoje você chega em Salvador e já se sente abraçado. Galera, assim que a gente entrou aqui no carro, já tinha água e o docinho aqui que o Cristiano deixou. Aqueles mimos, né? Ele já falou pra gente que não, a gente não precisa se preocupar com as fitinhas, né? Bem famosa aqui, aqui na Bahia. E estamos indo aí já começando. Vamos pra onde, hein, Cristiano? Qual vai ser a nossa primeira parada? Vamos começar na igreja mais famosa daqui, que é a Igreja do Bonfim. Ah, Show. Porém, o Senhor do Bonfim não é nosso padroeiro. Padroeiro moral. Quem é o Padroeiro padroeiro aqui dele? da gente é o São Francisco Xavier. Ah, E sim, a padroeira é a Conceição da Praia. que legal. Nossa Hã? Senhora da Conceição, né? Conceição da Praia é a igreja. É, mais uma Você- curiosidade, não sabia disso. ó, ele vai mostrar tudo aqui pra gente da Bahia. A gente não conhece nada. Cristiano, você é baiano mesmo, raiz daqui? Sou teropolitano. É porque lá no Rio a gente fala, né, carioca da gema. Aqui na Bahia tem alguma coisa assim? Da Tem Clara, né? isso? Da Clara. Uma é da gêmea e outra é da Clara, eu acho. Então, vamos Mas eu acho que a gente é do Dendê, na realidade. É verdade, ó, né? Bahia do verdade, Dendê. faz sentido. Bahia é Dendê, né? A Igreja do Bonfim é o seguinte, na época da construção de Salvador, estavam vindo duas embarcações de Portugal, Uhum. trazendo material para a construção da cidade, e teve uma tempestade que afundou uma das embarcações. E aí o capitão da Marinha, ele fez uma promessa ao Senhor do Bonfim, de que se aquela outra parte chegasse a Salvador, ele construiria a igreja no ponto mais alto da cidade na época, que é a Colina Sagrada. E aí ele construiu a cidade. Pô, a cidade não, a igreja. E aqui também tem uma questão do sincretismo religioso que fica bem óbvio aqui, ó. Você já tá, a gente está aqui na Colina Sagrada, Igreja do Bonfim, e tem um terreiro de candomblé, Ileaxã Ogum. É. Muito legal isso aqui, né? Chegamos aqui na nossa primeira parada, a Igreja do Senhor do Bonfim. Ó, aqui tá rolando, acho que missa, né? Então acho que não vai dar nem pra ouvir muito bem. Mas é um ponto turístico bem famoso, uma igreja bem famosa aqui na Bahia. E é famoso também porque a galera vem aqui, amarra essas fitinhas e faz o seu pedido. Aí fala que quando a fitinha cair, o pedido é realizado. Mas aqui, no caso, você não amarra, né? Você não amarra no seu pulso, você amarra aqui mesmo, na frente da igreja. Ó, um pouquinho. Hoje é um domingo, tá bem movimentado. Acabei de garantir ali a minha fitinha, né, galera? Dizem que você bota a fitinha ali e cada nó você faz um pedido. Eu dei 3 nós. Vamos ver se daqui a um ano realiza, né? Enriquecido. Olha que legal, gente. O Cristiano tava explicando pra gente que as fitinhas originais eram essas daqui. Que na verdade eram colar. E aí agora são essas pequenas aqui que as pessoas amarram no braço. De um lado da loja tem os orixás de Umbanda. Umbanda, Candomblé, e do outro lado tem os santos católicos. Olha a cor dessa água, galera.
O que é Caribe perto da Bahia? Aí aquele ali é o quê? Oi? É o bar mais antigo do Brasil, é isso? Salvador. Salvador. É o bar mais antigo de Salvador, aqui em frente à igreja de Nossa Senhora de Monte Serra. Aqui é um passeio bem legal, porque o visual dá pra Baía de Todos os Santos. Incrível, É incrível. uma vista Lá em bem, cima fazer foto panorâmica. uma vista bem bonita. Dá pra mergulhar também. O Cristiano tá aqui dando todos os passeios pra gente dos ângulos, dos lugares aqui bonitos de Salvador. A gente vai aproveitar e deixar o contato dele também, pra quem quiser fazer esse passeio aqui com ele. Bem legal. Ele faz privativo, então você monta aí seu roteiro com ele, que ele saca tudo aqui de Salvador. Facilidade da casa tirar foto. Se quiser um guia também, gente, eu trabalho com outros guias cadastrados aqui, que explicam detalhes que eu não sei explicar. Eu explico por alto, mas os guias aqui que eu trabalho, os caras são muito bons, conhecem a história toda da cidade. E tem um guia mesmo que ele se chama Nivaldo. Ele, além de explicar a história da cidade, ele canta as músicas do carnaval, explica a história das músicas. E uma utilidade. O cara é, tipo, surreal. Vale a pena também, porque Salvador, além do turismo, também mostra muito da história do nosso Brasil, né? Então, verdade. Onde tudo começou, né? A primeira capital do Brasil. então a gente vê até bastante lugares de cunho religioso, mas não é só isso, faz parte da história do nosso Brasil. Sim, é muito legal. O vídeo não é sobre cunho religioso, mas vocês veem que a gente passa por várias igrejas, várias culturas diferentes, mas é isso. E tá tudo Mostra a ligado cultura. Tá sendo muito intrínseco a cultura daqui, né? O tour, ele faz o passeio com a gente explicando mesmo a história aqui do Brasil. Não é... A gente passa por várias igrejas, mas não é só religião, né? Faz parte da história. Vocês sabem quantas igrejas tem aqui? Alguém já falou pra vocês? Não, quantos? Não tá em qualquer número. 50? Se vocês adivinharem, eu vou comprar um souvenir pra vocês. Eu chuto 50. 100? É difícil acertar, gente. Ei. São 372 igrejas católicas. Ou seja, durante 7 dias do ano a gente tem que rezar para 2 santos. Caraca! Isso aqui é qual forte? Nossa Senhora de Monte Serra. Monte Serra. Forte Monte Serra. Aqui em Salvador. Imagina vigiar os barcos chegando aqui dentro dessa casinha, se protegendo contra tiro de canhão. Subindo aqui no forte, ó, no segundo andar, não passa direto, não. Tem que ir pro museu, né? Contando um pouquinho da história do forte. Tem algumas curiosidades, daí vai rapidinho. Eita. Essa tá bonitinha. Ó, vai piorando, ó. Eita. Vai piorando. Reforçando, né, que é a irmã Dulce, não é a freira, né? Olha essa aqui como tá estranha, né? Agora, a pior de todas, eu acho. Essa aqui, ó. A pior. Cadê? Eita, cadê? Essa aqui? O Cristiano tá contando pra gente aqui que tem um caminho que eles fizeram um grafite, né? Que era pra ser da irmã Dulce, mas tá parecendo a freira. Olha lá. Ele falou que eles miraram na irmã Dulce aqui e acertaram a freira. Mas tá meio esquisito mesmo. Aquela ali tá muito freira. Chegamos aqui no Pelourinho. Ponto turístico um dos mais famosos aqui da Bahia. É o maior conjunto arquitetônico colonial da América Latina. Tá super vazio. Hoje num domingo, né? Dia de alto movimento. Vocês assistiram a Paiol, não foi? Sim. Vocês lembram do bar do Neuzão? Não. O bar que passa Esse bar aqui? Se vocês quiserem cansar menos, aceito. Lá. Onde chegamos, ó? Chegamos no famoso limão com coco. A limonada com coco é bem famosa aqui no Pelourinho. Então, a gente recebeu várias indicações. Bora tomar pra dar uma refrescada. Vou dar uma provinha aqui pra gente. A gente não conhece ainda. Please come and try the best with coconut and lemon from my friend Milton. Oi, gente. Aqui quem tá falando é Calmarinho da Bossa Nova. Muito bom. Suco.
Muito bom, refrescante. Peixe duro, Doce na medida. Show. cremoso. Cremoso, eu ia falar isso agora. Muito bom. Vou botar pra pegar no meu. Pra refrescar, que tá calorzão. Uma pedida boa. Vou até dar um olho no do Gabriel pra ver se tá bom também. Ó, o abuso. Ele Galera, cai pra sombra. esse suco é um absurdo. Suco de limão com coco é coisa de doido. A gente nunca tinha provado alguma coisa parecida. Na região de vocês aí é famoso suco de limão com coco, porque a gente... Se vê na Bahia. Essa Só na reage Bahia, né? mais como só se vê na Bahia. Muito top. Muito, muito bom. Essa frase nunca fez tanto sentido, né, Cris? Aqui E a Fundação Casa Jorge Amado, que tem os horários e as informações aqui. Hoje a gente não vai visitar, né, porque é domingo. Numa próxima oportunidade a gente volta. De fora ela já é bonita. Vale a pena vir só para tirar uma foto aqui nela. Primeira faculdade de medicina do Brasil, né? Essa é qual? Qual, né? Baiana. Ah, sim. Na parte administrativa. Bem aqui. Ah, já é só a biblioteca, né? Gente, dá pra imaginar uma faculdade bem aqui no meio do movimento. É. E tem um comércio rolando já aqui. Meio do Pelourinho. Mas o Cris vai dar dica pra... Eita, que a gente tá passando agora no Batuque. E aqui é Tá no- assim, é tá no alegria, Pelourinho. é animação, por todas as ruas que a gente passa. Mas Cris tá dando uma sede pra gente, tá dando a dica, né? Aqui não para. É, de onde a gente vai pra comprar lembrancinha, souvenir, essas Inclusive, coisas. Tem uma loja aqui maravilhosa. Se quiser dar uma olhadinha, sem compromisso. Isso aqui, Sal da Terra? Vocês estão sentindo o cheiro? Sim. Tô. Esse é o cheiro da minha casa, inclusive. Eu ia comprar hoje. Aí, como eu vim ontem, só tinha um. Aqui. Acessando aqui, ó. Olá. Essas madeiras aqui é tudo de demolição. Aliás, é melhor ele explicar. Faz um vídeo ele explicando aí pra vocês aqui. O negócio aqui é Tamo já Vamos lá, aqui. tudo bem? diferente. Tamo em casa já. A casa de vocês, beberam o quê? Água, café, cravinho. Bebemos limão com coco, Pode sabe? suco. É, Ele não oferece cravinho. E cravinho também. O que é O que, cravinho? cachaça? E cravinho, Licor de cravo. Ah, licor de cravo. Cravinho é uma artística aqui no Centro Histórico, né? Inclusive tem 2 restaurantes, 2 bares com esse nome. Legal. E vindo pelo não beber cravinho, eu não entendo. Caramba, aí você faz essa escultura toda aqui à mão? É isso? Isso aí. Como é seu nome? Gabriel. Chama Gabriel. Aqui é ao vivo, aqui é original, aqui é feito com respeito à natureza, né? Pois eu acredito que sem a natureza nós não estaríamos aqui. Afinal, a Mãe Terra é muito boa conosco. Eu estou sempre buscando reutilizar, né, para poder encantar. Então, primeiro plano vem minha arte, depois vem o sangue do sol da terra, né? Que o limite é sua imaginação. Pode chamar e desafiar que o pai faz. Show. Aí você faz tudo com madeira de demolição, é isso? Tudo com madeira de demolição, né? Como citei anteriormente, a gente precisa reutilizar. Afinal, existem vários orixás árvores, né? Além de Iroco. A galera pensa que é só Iroco, mas não. A natureza, ela tá o tempo inteiro nos dando sinais. A gente precisa ter entendimento e sabedoria para reutilizar o que ela nos dá. Sim. Pô, show de bola. Valeu, Sandro. Valeu, guerreiro. Saúde, paz, bom Prazer, passeio. cara. Chama, conecta, vem pra cá. Qual o teu arroba? Qual o arroba aqui Sandro da Sal loja? Terra. Sandro Sal da eu passo Terra. pra vocês. Show. Valeu. Valeu, papá. Aproveita aí o rolê. Coliseu aqui, ó. Restaurante Coliseu, né? É, Cris tá botando a gente na boa, tá levando a gente pra almoçar num lugar bom aqui que ele falou. Aqui na área do Pelourinho, perto da... Ai, meu Deus, qual o nome? aqui já é terreno de Jesus. É, né? isso. É Essa Centro é Histórico, né? Aqui exatamente é o Largo do Cruzeiro. Claro, do Que liga Cruzeiro, o né? terreiro de Jesus à igreja de São Francisco. E agora a gente tá indo pro Show Busco, a gente tá com fome, andamos pra caramba já. Vamos abastecer. Tá fechado. Mentira. Coliseu tá fechado? E agora? Veio. Tudo aí. Odoiá significa salvação e Iemanjá. Olha que restaurante maneiro. Galera, vocês já viram suco de cajá? No Rio não encontra. É fruta típica daqui. Vamos provar. É muito bom. Deixa eu Pra ver. quem gosta de cajá, é muito bom. Deixa eu provar. Eu fui no tradicional, pedi... Deixa eu pedir já, né? Qual que eu pedi? Acho que laranja. É, de laranja. Fechou? Grosso e azedinho. É, bom pra caramba.
Oficialmente chegamos na Bahia. Primeira refeição aqui na Bahia, comendo, eles chamam o quê de ensopado, queca, né? Ó, eu não sou fã de dendê, tá? A gente pedir, eles botam sem dendê. Aí, o Cris já deu a dica aqui pra gente. Dá uma misturada aqui na farofa com molho, que é sucesso. Deixa eu ver se tá boa, que o Gabriel já nem responde na mão. Vamos tirar Muito boa. Falam que tem diferença, né, da muqueca capixaba e da Bahia, né? A de lá é falsa, viu? Aí, ó, eu já falei isso já pra apontar. Eu A de lá é falsa, sabia que o Baiano ia falar alguma coisa. Agora sim, Gabriel já se recompôs, já tá conseguindo falar, que ele nem... Eu comecei a comer, ele não falava nada. Como é mesmo o nome do pequeno? Você já tô no segundo. Ai. Ó, agora você diz aí, o que você achou? Opinião sincera. Já tô no segundo prato, nunca senti esse sabor na minha vida. Já comi muqueca antes lá no Rio, mas não é igual. A da Bahia é diferente. É um sabor que eu não sei descrever, um sabor que eu nunca senti antes. Muito boa, de verdade. Essa sacada ali, ali é a igreja Ordem Terceira de São Francisco. Ali, né? Aquela sacada ali, Tava lá. no final do século passado, ela estava toda coberta de cimento. E aí eles estavam reformando para fazer uma nova sacada. E aí, quando eles foram tirar o cimento para a construção, eles descobriram a sacada original, que é essa daí, que é muito mais bonita do que a de cimento que poderia ser feita. E essa aqui que é de ouro. E essa aqui é de ouro. As duas são de São Francisco, né? Porque você vê que uma é colada no outro, ele tem um convento, né? Qual que é a história aqui da igreja? Na realidade, é a história dos padres alemães que vieram à época, que criticaram que a igreja tem muito ouro, né? E aí os padres daqui da igreja falaram o seguinte, que a igreja representa São Francisco, porque ele é humilde por fora e rico por dentro. Vocês vão entender que a gente vai entrar numa igreja agora que é toda banhada no ouro, né? Vocês vão ver agora... Eita! Tira a folha. Vamos lá. Fecha os olhos. Na hora eu vou dizer para vocês abrirem os olhos, viu? Pode vir, não. Tá tudo reto. Confia em mim. Pode confiar que eu tô segurando bem a mão de vocês. Eu não sou Jesus Cristo, mas sou cristiano. Agora podem abrir os olhos. Uau. Lindo. Essa é a segunda igreja mais rica em barroco do mundo. É a igreja de São Francisco. Tudo isso aqui, gente, é banhado a ouro. 800 quilos de ouro. Olha esse teto. Aqui é a praça. Cris deu o bizu pra gente. Chegamos no point, onde ele falou que é pra gente comprar coisa mais barata pra levar. É que é Praça da Sé, né? É. Tem Aqui tem mais mais um limão com coco. E tem várias lojas de souvenir, várias coisinhas aqui pra comprar pra levar de lembrança. Aqui é a Cidade Alta. Salvador antigamente era dividida em duas partes. Cidade Sim. Baixa e Cidade Alta. Cidade Baixa. Cidade Alta. Ali é o elevador Lacerda, né? O elevador Lacerda, que leva o nome do engenheiro que construiu. É o primeiro elevador público do mundo. Que está fechado hoje, É, né? Pra manutenção, tá reforma, né? Tá reformando, tá pra climatizar, né? Mas tem outras formas de chegar aqui também na parte alta. Tem Tem um plano inclinado, tem plano inclinado, né? outro elevador também, né? É, dá pra vir pelo elevador pelourinho de Não tem carro. outro, não? Não, tá o plano inclinado. achei que tinha O único elevador é esse aí mesmo. Tem outro elevador do Tabuão, não tem? Um negócio O assim? tabuão é plano Tá inclinado. inclinado? Ah. Caramba. São três, dois. Ou você pode subir de carro, como nós fizemos. Pois é. A vista daqui é muito linda, gente. Pega o elevador, Mercado Modelo e o Forte. Qual Forte? Forte São Marcelo. Forte São Marcelo, lá no Embaixo é o meio. Mercado Modelo. Mercado Modelo aqui. Chegamos aqui na Cubana. Primeira Aqui sorveteria de Salvador. da Bahia, né? Em 1930, a primeira sorveteria. A gente passou ali pela Cubana, que fica no Pelourinho, mas ela tá fechada. E agora eles colocaram um trailer bem aqui no... Elevador Lacerda. Ah, não tava fechada, não. A do Pelourinho tá Confundi, aberta. tava aberta. Essa aqui que tá fechada, eles estão aqui no trailer por enquanto. Enquanto o elevador reforma.
Não é É isso? porque a gente parou pra almoçar primeiro e a gente queria É. deixar a sobremesa e o caminho era pra cá. É. Confundi. Aí a gente, quem quiser ir na versão maior pra Uma sentar e tudo lojinha e mais, tal. pode ir lá. Mas aqui também é uma boa pedida, porque tem uma vista maravilhosa, né? Sim, Tomar um sorvetinho com incrível. essa vista. A gente vai seguir a sugestão do Cristiano. Ele indicou pra gente pedir um sorvete de quê? Mangaba, né? Mangaba, é. Nunca comi essa fruta. Vocês já comeram? É tradicional aí onde vocês moram, ó. Estamos comendo aqui cajá, vamos comer mangaba. Suco de cajá tá Só demais. coisa diferente. Cara, eu peço desculpa. Eu sei que tinha que filmar, mas já peguei ali, já comecei a detonar o sorvete já. Tem que filmar não, tem que provar, tem que ser É. feliz. Ó, a gente pediu Tem que sabor. provar até pra dizer, né? Se é bom ou não, né? Pois é. Eu pedi aqui, ó. Foi quase uma luta pra eu escolher, viu? É. Eu sou meio indecisa. Ainda mais num lugar que vai assim, tem um monte de sabor, foi difícil. Mas um eu já tinha certeza. Eu pedi esse aqui de mangaba. E aí eu ia pedir o de. Qual era aquele? Cajá. É. Tá mole. Aí tá mole, eles prezam aqui pela qualidade. Como o Cris disse, eles não venderam. Mas me deram uma provinha, tava muito bom. Aí eu pedi de mangaba e morango. E Gabriel foi de açaí e mangaba, né, amor? É, mangaba me lembra de longe, assim, cupuaçu. O sorvete de cupuaçu. É mesmo. Me lembra, assim, bem de longe, mas o mangaba é mais gostoso. Porque o cupuaçu eu não consigo gostar. Talvez um. Você, pai? Tá, tem tudo Não, certo. valeu. Já comprou, não foi? O Vai dar um açaí, show? o açaí é uma maravilha. Vamos chegar aqui no Farol da Barra, viemos gravar pra vocês. Um evento, né? Que É. tem o pôr do sol no farol, a galera vem pra cá, mas tá lotado, um fervo. Tá pior que o pôr do sol no arpoador lá no Rio, gente. Chegamos aqui, ó, pra marcar presença, vamos comer acarajé pela primeira vez. Vocês acreditam que eu nunca comi acarajé, gente? Já tive até oportunidade, mas nunca liguei muito, não. A gente veio aqui na... Ai, meu Deus. Esqueci, é alguma coisa vermelha. Daqui a pouco o Gabriel vai botar aqui, acho que é Rua Vermelha. Ah, não, me fugiu o nome agora, onde é que fica? Mas é o acarajé da Cira, super famoso aqui em Salvador. E também tem vários restaurantes aqui nessa região. Ó, o negócio bomba tanto que olha a fila. Galera fala que se não vier aqui comer acarajé nesse lugar, tu não veio em Salvador de verdade. Então a gente já tá marcando presença. Vamos provar esse acarajé. Aí fica ali as baianas fazendo. Ó, deixa eu ver se vai dar pra pegar um pouquinho. Próximo com a ficha. Ó, o Gabriel vai ser o cobaia, vai dar aquela mordidona pra dizer pra gente se tá bom. Primeira vez que eu provo uma acarajé na vida. Ah, pra quem não sabe, ó, acarajé é um bolinho de feijão, né, amor? Aí ele vem recheadaço com vatapá, camarão seco, um monte de coisa. E aí, amor, tu achou? É gostoso. É gostoso. Mas não é um negócio que... Não é teu favorito? É, não é... Vale a pena pra provar, né, que a gente tá Vale. aqui, mas não é algo que tu comeria sem. Entendi, já conheço o marido. Mas tá gostoso, não tá ruim não. Mas essa aqui é só a entradinha, que a gente ainda vai pra outros lugares. Eu fiquei até na dúvida, no início aqui, qual é o nome desse lugar que a gente tá? É Barão... Rio Vermelho. Rio Vermelho. Ah, eu não sei porque tava na minha cabeça Barão Vermelho. Mas é isso, aqui tem vários restaurantes, várias barraquinhas. E a gente começou pelo famoso acarajé. Pedimos aqui novamente o mesmo prato do almoço, né? Quem gosta repete, essa é a prova. Pois é. A gente queria ver também se era bom mesmo, né? Do outro restaurante. Além do que, a gente gostou muito, então vamos lá. Bonito, hein? E aí, gente, bom dia. Estamos aqui na Porque não vai dar pra ouvir, não. É. Tá muito barulho de ônibus. próxima Farol da Barra. Essa aqui foi a pousada que a gente escolheu pra ficar. Uma pousada bem aconchegante, né? É, Tem uns quartos bem... a pousada Estrela do Mar.
Os quartos são bem confortáveis. A cama, né? É o Sim. mais importante pra gente É, a cama é descansar. bem A gente confortável. queria um lugar que fosse simples, porque a gente só vai. Nossa passagem aqui por Salvador é bem rápida. A gente já tá indo para um próximo destino, que vocês vão ver aí também. Vamos fazer vídeo completo, que é um destino bem legal. Um resort bem legal, né, amor? A Uhum. estrutura. Então a gente queria uma hospedagem mais simples dessa vez, só pra gente aproveitar mais a cidade, né? Pra Na descansar. verdade, a gente sempre procura ficar em redes de hotéis que a gente já conhece, né? Que segue mais ou menos um padrão. Só que aqui, os hotéis ficam de redes maiores, ficam quase todos em Rio Vermelho. Uhum. E a gente queria ficar na região da Barra para poder aproveitar o Farol, que logo daqui a pouco a gente já vai estar indo lá pro resort. Então a gente queria fazer as coisas andando. Então esse foi o nosso critério na hora de escolher a hospedagem. A gente olhou no Booking, que tinha melhor avaliação, aqui na parte da Barra, e a gente achou essa pousada, né? A pousada Estrela do Mar. E é bem perto mesmo do Farol. É. Tipo, a gente tá andando aqui já em direção pra praia. Ali já é o E é bem Farol, já. pertinho. Não foram nem 5 minutos de caminhada. A pousada é legal, ela é simples, né, como a Gabi falou. O café da manhã também é bem simples, não é buffet, mas atende muito bem. É isso, é uma boa dica de pousada, né? Agora vamos lá aproveitar o Farol, ver se a gente consegue fazer uns takes lá no Buraco da Não, vamos Sereia. curtir a praia agora, né? Um pouquinho. O tempo aqui é doido, tá meio nublado agora, mas abre um sol. Daqui a pouco É abre o isso. sol de rachar, de doer a cabeça. É aqui que é o famoso Buraco da Sereia. As pessoas fazem várias poses, tem até um fotógrafo ali tirando foto da galera. A maré tá um pouco alta, então a gente não vai entrar hoje. É porque nem tá bonito assim, né? Nem tô valendo, hein? Mas é bem legal. E é agradável ficar aqui também, né? É um ambiente gostoso. Sim. Ali no fundo do Farol, o visual é bonito, então legal pra conhecer, pra ficar um pouquinho aqui curtindo um pouquinho a brisa do mar. Se tiver com mais vontade, pode dar um mergulho também. Não é muito difícil de achar. Você vem andando e tem esse guarda-sol aqui do fotógrafo. Paradinha pós-praia, a gente achou um lugar aqui de açaí na rua de trás do Farol da Barra. Ó, uma diferença aqui pra gente que é viciada em açaí lá no Rio, a gente achou o açaí daqui muito mais cremoso, né? No Rio ele é mais... Não sei, parece que é batido na hora, geralmente, ou... Não sei, mas o Gabriel, ele é especialista No Rio, às vezes em açaí. ele é muito ralo, né? Não parece que é tipo um creme. E a gente já tinha ouvido falar que aqui na região do Nordeste o açaí ele é mais... Ele parece mais um creme. Ele é muito mais, tipo, consistente e o gosto também é diferente. É um gosto bem característico de açaí porque, pelo que eu entendi, eles não batem com guaraná. Eles só botam açaí com açúcar. A gente pegou alguns com morango, com maracujá, que aí mistura, né? Mas tem um puro também, que tem uma bolinha aqui do puro. É porque essa loja aqui que a gente parou tem bastante variedade. É. Eu peguei, por exemplo, aqui açaí com iogurte, açaí com maracujá e açaí com morango. E ainda peguei sorvete, que também tinha sorvete. Peguei um sorvete de ouro branco. Mas tem bastante variedade. Tem umas frutas que são bem famosas aqui. Açaí com cupuaçu. É bem gostoso. E eles também deram uma provinha pra quem tiver inseguro no valor, no sabor. Aí eu pedi pra provar e eles deram. Se vocês quiserem provar também, é essa loja aqui, ó. Açaí do Mostrão Barra. Açaí do Monstro Barra. Estamos aqui com o Cristiano, indo pro nosso resort hoje, né? A gente tá indo pro Costa do Sauípe, mas isso aí, ó, é detalhes pro próximo vídeo. E assim encerramos os nossos dias na maravilhosa Salvador. Essa cidade cheia de encantos e comida deliciosa para onde com certeza vamos voltar muito em breve. Agora já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo e conta pra gente aqui nos comentários. Você já conhece Salvador? O que você mais gosta lá?